Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e esse é o canal Invest Holder. Hoje eu irei falar sobre um setor específico. Trataremos sobre o setor de agronegócio. E esse assunto eu busquei dos comentários que vocês me deixaram aqui no YouTube e lá no Instagram. Então, se você tem sugestão de assuntos para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. O setor de agronegócio, ele vem segurando a economia nos últimos anos. Vem se destacando, batendo recordes. E por que não ser sócio de empresas que compõem esse setor? Então, neste vídeo, vamos descobrir juntos. Vamos fazer a pesquisa, garimpar as empresas do setor, entrar no site de RI delas e conhecer um pouco mais sobre o seu modelo de negócios, para no final podermos escolher qual é a melhor empresa do setor. Primeiramente, é muito importante dizer que esse vídeo não tem o caráter, não tem a intenção de indicação de compra ou venda de qualquer ativo. É somente uma demonstração de um estudo e como eu faço para nortear o meu processo de escolha, como eu faço para colocar as ações e as empresas na minha carteira. Então você mesmo faça o estudo e tome as suas decisões. Vamos lá para o vídeo, vamos para o assunto de hoje. O setor de agronegócio, ele é dividido em dois ramos, o ramo da agricultura e o ramo da agropecuária. E o setor de agronegócio, ele produziu mais de 1,5 trilhões de reais em 2019. Ele corresponde a mais de 20% do PIB brasileiro, sendo que desse 1,5 trilhões, 68% vem da agricultura, basicamente a produção de milho, algodão e soja. E a outra parte, outros 32%, vem da agropecuária. E nesse vídeo vamos falar especificamente do ramo de agricultura. Tá? Então vamos comentar as empresas que envolvem esse ramo do setor agro. O setor de agronegócio, ele se mostrou muito resiliente. Ele veio nos últimos anos segurando as pontas da economia. Eu vou colocar duas notícias aqui na tela para vocês verem. Uma em que fala do PIB brasileiro, que no segundo trimestre caiu quase 10%, sendo que ao mesmo tempo, quase que no mesmo período, o PIB do agronegócio brasileiro ele avançou 4,65%. Então, o setor de agronegócio ele é o carro-chefe. E o Brasil já vem se destacando internacionalmente como um país que é produtor de alimentos. E por que não nós, na nossa estratégia buy and hold, sermos sócios de empresas que fazem parte desse setor? Então vamos aqui aprender a fazer a pesquisa, vamos trazer as empresas, trazer dados do site de RI, de Relações de Investidores, trazer dados e para assim a gente poder verificar qual que é a melhor empresa para investirmos nesse setor. Então essa é a intenção aqui do vídeo. Como vocês puderam constatar até aqui, o ramo de agricultura mostrou-se uma excelente opção para investir. Mas qual das centenas até milhares de empresas que o compõem seria a melhor alternativa para colocarmos os nossos recursos, para sermos sócios efetivamente? Dessas empresas, dessas centenas de empresas, muitas, a maioria, a esmagadora maioria, são de capital fechado, ou seja, não tem ações em bolsa de valores. Então temos que pesquisar daquelas que têm capital aberto, que têm ações na B3. Então aqui vamos fazer uma pesquisa e descobrir junto quais são essas empresas. Então vamos aqui para minha tela, eu vou demonstrar para vocês na prática. E eu estou aqui no site statusinvest.com.br, uma ferramenta para fazermos uma pesquisa e descobrir. Vou vir nessa lupa aqui, vou clicar, vou vir aqui em busca avançada, ações, vou clicar e vamos fazer uma busca específica por filtros. Então vamos aqui indicar aqui quais são os setores que nós vamos buscar para trazer todas as empresas. Isso vocês podem fazer com qualquer setor. Então se eu quero escolher uma empresa de um setor, eu quero diversificar minha carteira no setor específico, eu posso colocar aqui
e fazer esse filtro para trazer as empresas que nós temos de capital aberto na B3. Eu venho nessa primeira parte aqui, clico aqui, eu venho aqui em consumo não cíclico, depois na outra parte, subsetores, eu clico aqui, vou vir aqui em agropecuária, depois eu venho nessa terceira parte e clico em agricultura. Então agora eu já posso mandar fazer a busca, vou clicar aqui embaixo e vai trazer as empresas que têm capital aberto na B3 do setor de agricultura. Então vem basicamente aqui essas 8 empresas aqui que nós temos. Dessas 8 empresas, apenas 3 são possíveis, né, que a gente tem a possibilidade de sermos sócios. Por quê? A maioria delas não tem free float, tem um free float muito baixo. O que é o free float? São as ações em circulação no mercado. Então, é onde o controlador ele detém quase que todas as ações da empresa. Então, ele não abre possibilidade para ter sócio. Então, essas empresas a gente já vai excluir. Outra questão aqui é a liquidez. Então, tem empresas que têm liquidez muito baixa. Então, fica muito arriscado entrarmos nessa empresa, porque depois pode ser que a gente não consiga sair desse investimento. Então, dessas 8 empresas, vão ficar apenas 3, que são as empresas que a partir de agora eu fiz uma apresentação no PowerPoint e vou trazer aqui, conhecendo um pouquinho de cada uma e comparar os seus indicadores fundamentalistas. Antes de iniciar a comparação, quero pedir para você, se está gostando do vídeo, deixe o seu like, também se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, assim você ajuda a gente continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Vamos em frente. Então, vamos comparar agora as empresas do setor e do ramo de agricultura. A primeira empresa que nós vamos analisar, eu entrei no site de RI da própria empresa e busquei essas informações. Então isso é fácil acesso, tá? O site de RI de Relações de Investidores. A primeira empresa é a Brasil Agro. A Brasil Agro, ela tem o código de negociação Agro 3, somente ações ordinárias, ações ON. O segmento de listagem da Brasil Agro na B3 é do novo mercado, é o melhor segmento que nós temos. Ela tem 100% de tag along, ou seja, suas ações elas garantem ao minoritário, ao sócio minoritário, os mesmos direitos que os sócios majoritários numa possível venda da empresa. O free float, as ações em circulação no mercado, 63% das suas ações estão em circulação, um ótimo free float. O valor de mercado da empresa, aproximadamente em 1,3 bilhões. O segmento, o setor que ela atua é o setor não cíclico, setor de consumo não cíclico de agricultura. A empresa ela tem um foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Então a empresa ela faz a aquisição de terras, ela coloca essas terras para funcionar, né? Ela faz aí, começa a dar a característica para as empresas poderem produzir no setor agropecuário e depois que essas terras se valorizam, ela vende essas propriedades com lucro. E isso que ela faz aí a receita da empresa. Tem esse mapa aqui, é onde a Brasil Agro tem as suas fazendas, as suas terras, inclusive até no Paraguai ela tem também fazendas, tá? Então qual é a próxima empresa que puxou pra gente, que a gente vai analisar? É a empresa SLC Agrícola. Código de negociação SLCE 3, somente ações ordinárias, tá? Ações ON. Segmento de listagem do novo mercado. Tag along 100%, também garante o mesmo direito para o sócio minoritário, o mesmo do sócio majoritário. O free float, ações em circulação, 45% das suas ações estão em circulação. O valor de mercado, uma empresa maior que a Brasil Agro, uma empresa já aproximadamente 4,8 bilhões. Setor, segmento também, setor de consumo não cíclico de agricultura. É uma empresa que ela basicamente ela atua como produtora
de grãos e fibras. Ela é a maior produtora mundial, tá? Ela é focada na produção de algodão, soja e milho. Então ela está atrelada às commodities agrícolas, tá? Então essas commodities, elas têm precificação internacional. Então muitas vezes tem que seguir esses padrões. Então essa questão e esses preços, eles têm variação diariamente, tá? No mercado futuro inclusive, tá? Então tá sempre tendo aí. Esse aqui é o modelo de produção aqui da SLC, onde ela tem um período basicamente para cultivar suas terras de 3 anos. Então tem desde o planejamento agrícola, tá? Das compras dos insumos, depois vai para o preparo, plantio e manejo da terra, vem a colheita, o controle de qualidade e por fim a distribuição, o embarque para entregar, né, para exportar esse produto ou entregar aqui mesmo nacionalmente. Então esse é o modelo, esse é o ciclo de produção da SLC. Tá? Vamos para a próxima empresa. A próxima empresa é a Terra Santa. Código de negociação TESA 3, somente ações ordinárias, segmento de listagem, novo mercado, também tem 100% de tag along, o free float de 33,45%. O valor de mercado é uma empresa menor, é uma small cap, 381 milhões. Setor e segmento, consumo não cíclico, agricultura, foco de produção de grãos, fibras, soja, algodão e milho, também as commodities agrícolas, tá? Essa empresa basicamente ela está situada no estado do Mato Grosso, ela é uma junção de diversas empresas do passado. Ela sofreu um processo de turnaround em 2012. O que é o processo de turnaround? O processo de recuperação, a empresa que passou por diversos problemas anteriormente e ela vem ainda tentando se recuperar e a gente vai demonstrar os seus números aqui. Pessoal, agora vamos pegar essas 3 empresas, vamos colocar lado a lado e fazer a comparação dos seus indicadores. Começando pelos indicadores de valuation. O que é o indicador de valuation? É o indicador que a gente vai ver aqui e comparar quanto que essa empresa está valendo no mercado para quanto ela realmente pode entregar, o que ela é, o que ela tem de valor, tá? Lembrando a diferença de preço e valor. Preço é o que a gente vê na tela do computador lá das ações. E o valor é o que é o valor da empresa. Então vamos analisar. As 3 empresas estão aqui. O primeiro indicador, preço sobre lucro. Então nesse indicador a gente vai analisar quanto está custando essa empresa, qual que é o preço dela de mercado em relação ao seu lucro. Quanto tempo, basicamente em anos, vai demorar para o lucro dessa empresa retornar o investimento, tá bom? Então começamos aqui com a Brasil Agro, que tem um PL de 10,9, a SLC Agrícola 14,4, enquanto a Terra Santa, percebam esse número em vermelho, menos 3. Por quê? Porque a Terra Santa é uma empresa que tem prejuízo, ela teve prejuízo no último resultado. Então, por isso desse PL negativo, uma empresa aí que perde valor ao longo do tempo, tá? Então, se eu comparar esse PL aqui, o melhor PL que nós temos é o PL da Brasil Agro. Em segundo lugar vem a SLC. Próximo indicador, preço sobre valor patrimonial. O que quer dizer isso? Quer dizer quanto que essa empresa está custando em relação ao seu patrimônio, tá? Então se tiver acima de 1 esse indicador, quer dizer que a empresa no mercado está sendo negociado mais caro do que ela tem em patrimônio, tá? O inverso também vale. Então nós temos aqui um preço sobre valor patrimonial, a Brasil Agro com 1,18, a SLC Agrícola 1,69, enquanto a Terra Santa 0,5. Nesse quesito, o primeiro colocado vai para a Terra Santa, que é uma empresa que está mais barato no mercado, tá? Em segundo colocado vem a Brasil Agro. Dividend Yield. A Brasil Agro tem 4,42% de Dividend Yield, enquanto a SLC Agrícola 3,11%. E a Terra Santa nem entrega dividendos, tá? Então, o primeiro colocado aqui vem a Brasil Agro e depois a SLC Agrícola. Vamos agora fazer outro tipo de comparação, levando em conta a eficiência da empresa, tá? O primeiro, vamos analisar a sua margem bruta. Quanto que essa empresa está tendo de margem? Ela pega a sua receita, pega os seus custos, aqueles custos variáveis que conforme a produção, e a gente vai tirar dessa receita esses custos.
Então vamos ver as margens aqui. Primeira margem da Brasil Agro, 30,4% de margem bruta, enquanto a SLC Agrícola 25% e a Terra Santa 21%. Nesse quesito, a Brasil Agro também ganha, fica segundo colocado a SLC. Margem EBIT, a margem EBIT é a margem operacional da empresa, tá? Aqui também eu vou levar em conta os custos fixos, os custos administrativos. E a margem EBIT aqui, a Brasil Agro tem 23,3%, a SLC Agrícola 17,9%, enquanto a Terra Santa fica em terceiro colocada com 12,6%. Nesse quesito, a margem EBIT da Brasil Agro também é a melhor. A margem líquida, a Brasil Agro tem a melhor margem também, com 16,9%, enquanto a SLC Agrícola 9,9%, e a margem líquida da Terra Santa é negativa, ou seja, do que ela produz, né, no final das contas lá ela consegue ter prejuízo com relação à sua margem líquida, tá? Então a empresa aí que ela tem uma margem negativa, é importante atentar para isso. Vamos para os próximo tipo de comparação que a gente vai fazer, indicadores de endividamento, tá? Então vamos analisar o endividamento dessas empresas. Dívida líquida sobre operacional, sobre o EBIT. O que é isso? Quer dizer que a gente vai pegar a dívida líquida e vai verificar quanto tempo que a gente vai pagar essa dívida líquida, considerando quanto operacionalmente essa empresa produz. E esse indicador ele vai me demonstrar em anos, tá? E a Brasil Agro, ela tem 3,32%, 3,32%, que é quanto tempo ela demoraria para pagar essa dívida líquida, enquanto a SLC Agrícola 2,6% e a Terra Santa ela tem aqui um 6,44%. Esse indicador, quanto maior, pior, porque é mais tempo que a empresa demora para pagar sua dívida líquida, tá? O mercado considera uma dívida líquida sobre EBIT, né, que seja razoável, entre 2 e 3. E nesse quesito, a SLC ela ganha, tá? Ela tem aí um melhor fator de endividamento do que a própria Brasil Agro. Liquidez corrente. O que é a liquidez corrente, pessoal? Outro indicador que é importante nós analisarmos quanto ao endividamento. É quanto a capacidade que a empresa tem de pagar as suas contas, suas dívidas no curto prazo, tá? Então, quanto maior esse indicador, melhor. Por quê? Eu vou pegar os ativos da empresa, quanto que ela tem de estoque, quanto que ela tem aí no caixa, quanto que ela tem de contas a receber nos próximos 12 meses, e eu vou considerar as contas. Então eu vou fazer uma relação e esse número tem que sempre dar acima de 1. E nesse quesito aqui a Terra Santa ela está abaixo, então ela não tem capacidade inclusive de pagar as suas contas em um ano. É claro, a empresa pode se adaptar, tomar dívida e pagar as suas contas, mas é algo que me chama a atenção, por isso que eu coloquei em vermelho aqui da Terra Santa. Então os números muito ruins da Terra Santa. Tá? E nesse quesito a Brasil Agro ela tem maior capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo, ficando em primeiro colocado, enquanto a SLC fica em segunda colocada, tá? Vamos seguir aqui com a nossa análise e chegando agora indicadores de rentabilidade. Pessoal, vamos falar primeiro do ROI, o Return on Equity. O ROI, nesse quesito, quem tem mais rentabilidade, quem rentabiliza mais o seu capital investido é a SLC Agrícola com mais de 11%, tá? Então, uma empresa mais rentável que a própria Brasil Agro, tá? E o ROIC? O ROIC também um pouquinho a mais, era quase 9%, aí a SLC Agrícola, ela rentabiliza mais o seu capital do que a própria Brasil Agro. Lembrando que o ROIC leva em consideração, é um cálculo que além do capital da empresa, ela leva em consideração o endividamento, quanto essa empresa ela pegou de capital. Então ela faz uma análise mais ampla. Eu acredito que nesse setor o ROIC seja mais indicado para fazer análise. E a SLC ela é uma empresa mais rentável, tá, nesse setor. Agora, pessoal, indicadores de crescimento. Vamos verificar como que essas empresas reagiram nos últimos anos, o que elas cresceram nos seus indicadores, né, nas suas receitas, primeiramente. Então, nos últimos 5 anos, uma média, né, do crescimento nos 5 anos aí de receita. A Brasil Agro cresceu mais de 13%, enquanto a SLC Agrícola cresceu mais de 15%, tá?
Então a SLC Agrícola também ganha nesse quesito. Qual é o crescimento do lucro, né? Que é a última linha do demonstrativo do DRE, nos 5 anos, tá? A Brasil Agro teve uma diminuição nos seus lucros, se a gente pegar uma média dos últimos 5 anos, uma empresa que cresceu negativamente. Enquanto a SLC Agrícola apresentou 35% de média de crescimento. Tá? Uma empresa que me chama a atenção nesse quesito. Tudo bem? Então, pessoal, essa aqui foi a apresentação que eu quis trazer para vocês. Eu trouxe aqui, eu coloquei lado a lado essas 3 empresas. Qual que é a conclusão que eu tiro disso aqui? Eu tiro que a empresa Terra Santa ela tem números muito ruins. É uma empresa que de qualquer forma eu não investiria, eu não colocaria o meu dinheiro nela, certo? E das 2 empresas sobre a Brasil Agro e a SLC. Tá? A Brasil Agro em alguns indicadores ela sobressai, em outros a SLC ela tem melhores indicadores. Mas para fazer uma análise fundamentalista, para colocar uma empresa na carteira para um longo prazo, não seria somente esse tipo de análise. Eu iria mais a fundo, né? Eu analisaria o modelo de negócio, o que eu quero para minha carteira. E para mim, né, na minha opinião, eu buscaria uma empresa que estivesse exposta ao setor de alimentos, ao setor de consumo e pegaria esse crescimento de entrega, né, de algodão, de milho, de soja, outros produtos. Então eu acredito que a SLC seria uma empresa mais adaptável a essa questão. Seria que encaixaria mais no perfil para minha carteira. Então nesse caso, para mim, a melhor empresa é a SLC. Então é essa empresa que eu traria para minha carteira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui no final 2 vídeos para vocês aqui, né? Um que o YouTube vai recomendar e outro que eu vou deixar como indicação para vocês assistirem aqui do canal. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, acompanhem o nosso trabalho aqui. Toda semana temos conteúdos novos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu!